Olá! Bora mergulhar juntos numa análise sobre um tema que é, assim, o coração da fé, a diferença, que é gigantesca, entre tentar negociar com Deus e, de fato, se submeter ao reino dele. Sabe aquela sensação de que a vida espiritual tá super agitada, cheia de coisas pra fazer, mas, no fundo, parece que tem algo fora do lugar? É uma correria que muitas vezes acaba em confusão. Como se a gente estivesse correndo muito, só que pro lado errado. E o que a fonte desta análise aponta é o seguinte: esse delineamento todo não vem por falta de fé, não. Vem por falta de clareza. Acontece quando a gente perde de vista o que é essencial. E aí as coisas secundárias começam a ocupar um espaço que não deveriam. Então, vamos lá. Vamos tentar diagnosticar o problema. Tudo parece começar com um grande mal-entendido na forma como a gente se aproxima da fé e principalmente das escrituras. E aqui a gente viu o problema de forma bem visual. De um lado, tem essa leitura toda fragmentada, sabe? Que trata a Bíblia como se fosse um catálogo de coisas soltas. E isso gera uma confusão danada. Do outro lado, uma fé que tem um centro, que entende que tem um fio condutor que amarra tudo. É isso que traz clareza. E o que acontece? Essa fé toda quebrada acaba levando a uma postura de negociação. É aquela tentativa de pegar só os benefícios do reino, tipo paz, propósito, mas tratando Deus como um consultor, que a gente chama para abençoar os nossos planos, em vez de um soberano que, na verdade, define os planos. Bom, aqui a gente chega no ponto de virada da nossa análise. Se o problema é essa falta de um centro, de um tema principal, então qual é esse tema que organiza tudo? E aqui está a definição que é ao mesmo tempo simples e muito, muito poderosa. O reino de Deus não é, em primeiro lugar, um lugar ou um sentimento. É uma realidade dinâmica. É o governo de Deus em ação. É a verdade de que Deus está ativamente reinando, decidindo e ordenando tudo. Essa ilustração deixa a diferença bem clara, né? Não estamos falando de um destino futuro ou de uma instituição, tipo a igreja, nem de um estado emocional. Estamos falando da autoridade soberana de Deus sendo exercida aqui e agora. E olha, essa ideia não é nova, de jeito nenhum. Ela é a base de tudo. Esse versículo do Salmo 103 mostra que o reinado de Deus é a realidade fundamental do universo. É o ponto de partida de toda a história. Certo. Agora vamos avançar um pouco e ver como esse conceito que parece tão grandioso se torna pessoal e prático. Como é que o governo de Deus se manifesta na vida de uma pessoa, no dia a dia? A mensagem central de Jesus era exatamente esta. Ele não veio anunciar uma nova religião, mas sim a chegada iminente do governo de Deus de uma forma totalmente decisiva. E esse anúncio, ele exige uma resposta direta. Então, o ponto crucial aqui é entender o que significa arrepender-se. Não é só sentir culpa. É uma reestruturação completa. É mudar o jeito de pensar, a direção da vida e, o mais importante, a quem se entrega a lealdade. É sair da autonomia e ir para a submissão. E essa imagem, nossa, ela talvez capture a essência da conversão de uma forma única. A entrada na vida do reino acontece nesse exato momento, quando o eu desce do trono de controle da própria vida e Deus assume o seu lugar de direito como rei. Agora, vamos ver as implicações práticas disso tudo. Qual é a diferença que a gente consegue ver entre uma vida de autonomia, de eu no controle, e uma vida de submissão ao reino? Esse quadro comparativo aqui é muito, mas muito esclarecedor. Na vida autônoma, a oração vira uma ferramenta para conseguir o que a gente quer. Já na vida do reino, ela é um meio de se alinhar com o que Deus quer. As decisões deixam de ser um planejamento independente e passam a ser um processo de discernimento. E o resultado, a gente troca a ansiedade do controle pela paz da confiança. E isso aqui nos mostra que o fruto de uma vida no reino não tem a ver com regras externas ou aparências, mas sim com uma transformação que acontece por dentro. É viver sobre o padrão de justiça do rei, encontrar a paz que só vem de confiar no governo dele e a alegria que nasce quando a gente não precisa mais carregar o peso de governar a própria vida. A conversão é descrita aqui como uma verdadeira transferência de cidadania. Fomos literalmente transportados do império das trevas para o reino do Filho. E isso muda absolutamente tudo. O governante a quem a gente serve, a lógica pela qual a gente vive, a nossa lealdade e a nossa identidade mais fundamental. E agora chegamos a uma pergunta que nos leva a refletir, né?
Na prática, no dia a dia, nas decisões sobre dinheiro, nos relacionamentos. Deus é chamado só para validar planos que já estão prontos ou para estabelecê-los desde o começo? Essa segunda pergunta vai ainda mais fundo. A busca por Deus é motivada pelo desejo de se submeter ao governo dele ou é, na verdade, só um desejo de usar o poder dele para resolver as questões pessoais? E para fechar esta análise, fica essa ideia central, que é transformadora. A negociação termina e a verdadeira fé começa no exato momento da rendição. Naquele momento em que o coração finalmente reconhece quem é o verdadeiro rei.